Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao DEAN Talks Podcast. Esse é um espaço para a gente falar de finanças, negócios, investimento, empreendedorismo, educação financeira, gestão e negócios de um modo geral. E hoje eu estou com um convidado aqui super ilustre, grande amigo e parceiro aí, Paulo Lindenberg, meu irmão. Seja bem-vindo aqui Obrigado, ao DEAN Talks. Depois de um tempo. Verdade, rapaz. A gente está tentando marcar esse bate-papo aí desde a temporada O que a gente normalmente já faz com frequência, seja aqui ou por telefone. Exato, Paulo. Então, cara, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo. Eu sei que o seu tempo é valioso e é caro, tá, gente? Então, curte, compartilha aí que o tempo do homem vale ouro, né? Cara, obrigado, seja bem-vindo. O preço é justo, não é caro. Boa. E Paulo? Gente, o Paulo é um arquiteto. Então, nessa temporada do DEAN Talks, eu estou trazendo aqui profissionais para falar, Paulo, da sua área. Né? Na primeira temporada a gente teve 12 podcasts aí também com gestores, empreendedores, enfim. E nessa aqui eu trouxe profissionais das mais diversas áreas, né, para a gente falar aí sobre atuação, sobre o seu mercado. Né? E hoje a gente vai falar aqui sobre um mercado que eu vejo que está expandindo muito e é um tema muito atual, que é o mercado da arquitetura. Exato. Então, Paulo, ninguém melhor do que você me contar aí sua própria história. Que bom. Obrigado, Dean. Fico feliz em estar aqui, até pela empatia que a gente já tem um pelo outro, pelo trabalho e pelo convívio, troca de informações, né? Eu sei que você já fez um projeto, mas eu pude, de certa forma, trocar informações com você, poder te ajudar, e você me dá também orientações em questões financeiras. Eu acho que cada um no seu segmento pode contribuir e ainda pode contribuir para o outro de maneira importante, né? Então, eu fico feliz com isso. Legal. E Paulo, você foi formado, está formado aí arquiteto há 20 anos, pela Uber, mais de 20 anos já, né? Eita. Mas nem parece. Dono aí do escritório Lindenberg Arquitetura, experiência em vários tipos de projetos, né? De hotéis, prédios horizontais, enfim. Eu sei que em Manaus aí tem vários trabalhos que você fez aí, muito bons, inclusive, Sim, que eu conheço, até residenciais, inclusive, né? Então, cara, conta um pouco aí dessa... Por que arquitetura, Paulo? A arquitetura, assim, para mim surgiu de uma maneira inesperada, não era nada programado, né? Eu acho que muito das áreas você se identifica. Eu tenho meus 2 filhos mais velhos, eles estão na segunda faculdade, começaram, não se identificaram, partiram para o segundo curso. Eu acho justo. Você tem que entender onde você tem mais empatia, onde você se identifica mais. É o teu futuro, é o resto da tua vida, a princípio, né? Lógico. Tem pessoas que fazem uma segunda faculdade, procuram uma segunda profissão. Mas apareceu assim, por uma oportunidade, existia arquitetura em Manaus. Eu, por incrível que pareça, eu falava que eu gostaria de ser arquiteto quando era mais novo. Depois eu até pensei em dentista, de advogado, como todo mundo, eu acho que passa pela cabeça. E eu acho que eu consegui me identificar muito bem na arquitetura, né? Eu gosto da arquitetura, eu gosto de vender o trabalho, eu gosto de... Principalmente, eu acho que o resultado melhor, eu acho que são 2 características distintas para 2 tipos de clientes. Aquele que vai consumir direto o que você está produzindo, você conseguir chegar além das expectativas, que é isso que ele deseja. Ele já chega com uma ideia, né? E aquele cliente que é um empreendedor, é um incorporador, que você viabiliza a conta, ou ajuda a viabilizar a conta para ele, né? Cria a eficiência ideal de investimento e retorno. Você poder levar a arquitetura para esse resultado. Isso, para mim, é uma satisfação total, porque eu sempre digo, uma fachada bonita, o enxoval ali bem arrumado, teoricamente é para ser obrigação de todo escritório, não seja a regra, né? Mas isso é uma satisfação, né? E eu procuro fazer isso. Que legal, Paulo. E, Paulo, e como é que tu enxerga esse mercado aí da arquitetura? Você que já está aí há mais de 20 anos no mercado, né? Viveu diversos momentos. No Brasil, a gente sempre fala que a gente vive sempre ali numa crise, né? Ou seja, uma hora vai, vinga. E o mercado imobiliário também, que eu imagino que está totalmente ligado, né, ao da arquitetura, né? São mercados complementares, digamos assim, passou por diversas situações também. Sim, né? claro. Como é que você enxerga aí esse mercado? Qual é a tua visão aí do... A gente tem oscilações a cada período. A economia determina o andamento total, principalmente do mercado imobiliário. É puro investimento, é empreendedorismo, é incorporações. Então você precisa de uma economia forte para o consumidor, no caso eu também sou, você é,
chega lá e adquire um imóvel, já pensando a médio e longo prazo, como investimento, como consumo próprio, né? Então, o que eu posso, e onde eu participo, principalmente, é sempre, lógico, estar na torcida para a nossa economia ter sempre um horizonte mais calmo e crescente, né? Esse é sempre o nosso sonho. E a gente sabe que não acontece isso. A cada 4 anos é sempre um temor. No mínimo, a cada 4 anos é sempre um temor, né? Então a gente fica sempre na torcida. Mas o mercado aqui de Manaus é inevitável. As incorporadoras que vivem e trabalham dessa forma, eles estão sempre prontos a se posicionar de alguma forma e em um período curto de tempo. A gente não pode esperar o mercado dar um sinal verde para começar a sair do zero, né? Eu tenho que estar engatilhado, eu tenho que estar preparado para, o mercado apareceu, me posicionou, disse, olha, vamos em frente, melhorei, estou saudável e eu vou pensar em lançar alguma coisa daqui a um ano e meio, não. Então todo mundo começa a se posicionar. E a gente então, de certa forma, está sempre trabalhando, sempre produzindo algo, discutindo. Eu sempre digo também que o projeto, o papel não inventa nada. O papel não vai criar uma ideia para você. Você vai botar no papel tudo aquilo que você debateu, discutiu, conceituou, trocou de informações com o teu cliente. Aí sim, você vai acomodar, vai harmonizar, mas é num grande e longo bate-papo, no entendimento do que você quer, do que eu posso te proporcionar, de que maneira eu posso te orientar. E aí, os fatores externos, que é o mercado. O que ele está dizendo para a gente? Se o mercado tiver numa condição interessante, bacana, boa, saudável, quais são os melhores locais, né? Quais são as melhores tipologias? A que preço está se vendendo? Qual é o custo de obra? Quais os valores dos terrenos? Os terrenos estão ficando mais caros? Né? Eu tenho oportunidades? Como é que eu posso encontrar um equilíbrio? Poxa, vamos sair das grandes avenidas, vamos manter bons endereços, mas em terrenos mais bem posicionados, mas saindo das vias que a gente pode tratar. A gente sempre diz assim, que tem veia comercial. O terreno que tem veia comercial, ele praticamente dobra de preço, né? Então ele tem um valor absurdo. Então a gente procura ir estudando características alternativas, e eu já vivia um pouco esse momento. Naquele período de 2016, que a gente estava numa crise 15 para 16, uma crise pesada, o que eu pensei? Sobrou tempo para a gente, né? A gente tinha tempo para trabalhar e não tinha trabalho, né? Eu pensei, vou levar negócio para os meus clientes, né? Eu sabia que muitos poucos iam vingar, mas de qualquer forma a gente estava ali conversando, debatendo, vendo possibilidades. Eu me mantinha próximo dos meus clientes. Sim. Você exercitava ideias, né? Projetos, alternativas, enfim, a gente vai tentando encontrar meios, né? Então eu fiz isso. Lógico, surgiram projetos, não é que não tenha surgido nenhum, mas eu levo um terreno, levo um estudo, Paulo, mas eu tenho esse outro terreno, eu quero fazer um patrimonial aqui, ótimo, beleza, eu estou aqui, né? O meu cliente também estava sem muitos empreendimentos, né? Ele também estava ali com tempo para estudar possibilidades. Estamos juntos, vamos embora, entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente trabalha num segmento que é basicamente serviço. Nosso produto não está na prateleira. Eu sempre vendo um de cada vez. Então, não tem barganha de preço, não tem venda no atacado, entendeu? É sempre uma ideia plantada. E dessa forma, tu tem que conquistar o cliente todas as vezes. Você tem que mostrar que você tem potencial suficiente para dar resultado a ele. É sempre um desafio. É o meu cliente, não é meu cliente. É meu cliente quando assina um contrato, acabou o contrato, não é mais meu cliente. Vamos ser parceiros de novo? Então assina aqui. Essa parceria, nós somos... Não, a gente é parceiro quando a gente assina um contrato. Então você sempre tem que conquistar o cliente. Ele tem que estar confiante que em você ele vai buscar e vai conseguir o que ele está imaginando, desejando, querendo, investindo. Enfim. Legal, Paulo. Paulo, e para quem assim entrou agora na faculdade de arquitetura, hoje está saindo, está se formando, digamos assim, nessa tua área, que vai ser colega de trabalho aí do mercado de arquitetura, né? Quais as dicas que você dá, o direcionamento? Sei que você tem lá no seu escritório também vários arquitetos trabalhando junto com você, então a maioria hoje possível, né, meio saíram aí da faculdade, da academia, né, e entraram dentro do mercado de trabalho. Então, qual o direcionamento, por exemplo? Paulo saindo da faculdade lá atrás, o que tu gostaria de ter escutado, né? Poxa, vai por aqui.
o nosso mercado era muito novo, na época que surgiu a faculdade aqui no Amazonas, né? Muito novo. Então a gente ainda está montando assim, a nossa estrutura de grandes profissionais e tudo. A gente ainda está jogando profissionais no mercado. Mas o que aconteceu comigo? Eu, no primeiro mês de faculdade, eu já trabalhava na Empol. Então, desde o meu primeiro mês, eu já estava envolvido dentro do ambiente de mercado. Tratando com os profissionais, ouvindo termos. Você começa ouvindo o que significa isso, como é feito. Alguns profissionais locais eu conheci trabalhando na Empol, né? Então, arquitetos que já estavam se despontando, Cláudio Nino, Roberto Moita, né? Que hoje são meus amigos, pô. Acho sensacional, né? Adoro estar perto deles, assim, o papo sempre é muito bom. E eu acho que você vivenciar a área o máximo de tempo que você puder, mesmo que seja em todo o período da faculdade, ainda é muito pouco. É quase nada. Porque, primeiro, quando você se forma, você já não tem uma desculpa. Você é arquiteto, você sabe fazer tudo. Né? E não sabe. Né? Então, por exemplo, a vantagem de eu ter trabalhado na área desde o início, isso foi muito interessante para mim. E eu continuei trabalhando para alguém depois de formado, não. Né? Eu já segui carreira solo. Mas decidiu empreender. Mas eu teve um lado positivo nisso. Lógico, você já quer grandes trabalhos, você acha que você consegue fazer tudo. Mas, de uma maneira assim, muito tranquila para mim, as coisas aconteceram devagar. Os tamanhos, as escalas dos projetos foram gradativas. Como se o recado para mim fosse dado: a tua competência, o teu conhecimento só vai até aqui. Eu vou te dando aos poucos. Parece que alguém foi dosando para mim, de acordo. Por exemplo, eu peguei um empreendimento, um trabalho de uma torre residencial vertical, já com muitos anos de formado. Né? Então eu já tinha uma bagagem, eu já sabia interpretar certas situações, como eu deveria proceder, as informações que eu tinha que ter para poder desenvolver, para aquilo não gerar retrabalho, você continua aprendendo. Você vai errar. Mas às vezes você está cercado de pessoas que também entendem você, vê o teu entusiasmo, vê a tua gana, eles estão lá para te ajudar. Né? Então, assim, cada caminho, cada percurso teu foi muito diferente do Gustavo, do Dudu, mas sempre com o mesmo objetivo. Gana todos têm, desejos todos têm, né? Mas às vezes acontecem em times diferentes. Eu já vi arquitetos captando projetos de grandes proporções muito cedo, não dão conta, né? Ou então a gente às vezes não tem a maturidade para entender que aquilo não é o momento de um projeto, né? Então eu acho que as coisas aconteceram de uma maneira muito bacana. Então, o que eu posso dizer, voltando à tua pergunta, é o que a gente puder buscar o máximo de conhecimento possível. Eu trabalhei na Empol, que era uma incorporadora de sucesso nos anos 90 aqui. Depois eu trabalhei numa construtora que tinha um know-how, era a melhor construtora no ramo industrial em Manaus, a Hauck. Então, ali eu conheci pessoas que eu fiz amizade, com quem eu trabalho hoje. Eu era estagiário de um dos grandes engenheiros aqui do estado, que é o Valdo. Hoje eu sou amigo dele, fazemos vários projetos juntos, entendeu? Fiz outras amizades ali dentro. Depois trabalhei no escritório do Roberto Moita, né? Eu precisava de um escritório de arquitetura. Então eu consegui ir para a incorporação, eu fui para uma construtora de gabarito muito alto, fui para o escritório de arquitetura, eu consegui dar uma diversificada, não tanto quanto eu queria, mas para mim já foi muito bom, já me ajudou demais. Então, o que eu posso sugerir, ou orientar, ou aconselhar é, cara, busque informação. Busca conhecer, bater papo. Até hoje, bater papo no sentido que eu digo assim, de trocar informações. Até hoje, quando eu tenho uma certa dúvida, eu falo com colegas meus, como é que você faria, como é que eu consigo essa solução, como é que você trabalha, dessa forma. E outros chegam comigo e fazem a mesma coisa. Sim. Então, arquitetos com 40 anos de idade ainda são ditos como jovens arquitetos com 40 anos, entendeu? Então é um amadurecimento crescente. Legal, isso na verdade, né, Paulo, em todas as áreas, como você falou, né, por exemplo, a gente sai naquela ânsia de querer fazer negócio, de querer, poxa, ganhar dinheiro, né, mas precisa, obviamente,
de ter aí uma determinada vivência, uma determinada experiência, né? Pelo menos hoje você vê muita gente aí, até mesmo no mercado financeiro, caindo, acreditando em falsas promessas, caindo em golpes, vendendo ali rentabilidades fora do normal, por pessoas que na maioria das vezes não são nem certificados. Então existem muitos profissionais hoje aí, principalmente pelo crescimento do digital, das redes sociais, que não são aptos para estarem falando aqui da área de É investimento. muita informação para você poder filtrar o que é realmente. Exatamente. E você quer acreditar numa coisa que seja vantajosa para você. E cai, né, Paulo? Muita gente cai. Então, assim. É por isso que eu te ligo muito, tu viste? É isso mesmo, Leandro. Tem coisa melhor. Exatamente, meu amigo. Mas pode ligar, pode mandar mensagem, que esse é o nosso trabalho, né? Eu falo que, além de tudo, do dia a dia aí, da gente estar cuidando da vida, do patrimônio dos nossos investidores, dos nossos clientes, a gente está aqui para isso, para orientar e para dar o direcionamento e ajudar as pessoas a alcançarem sua liberdade financeira lá na frente, né? Essa é a ideia aqui. E Paulo, e quanto com relação aos projetos que você já fez aqui na nossa região, cara? Poderia citar alguns aí que com certeza eu já sei de alguns, mas pô, você aí falando com propriedade sobre isso. Olha, hoje a gente trabalha em vários segmentos, né? Então, mercado residencial, consumidor final. E o consumidor final, a gente fala assim, parece um comércio, mas eu estou tratando de uma família, né? Eu tenho um pai, tenho uma esposa, tenho filhos, né? Tem sogro. Né? Exatamente. Então, a gente trabalha muito com residência, a gente trabalha muito no mercado imobiliário. A gente já fez alguns hotéis, prédios residenciais, condomínios horizontais. A gente está nesse momento, recentemente, uns 2, 3 anos, foi entregue o Atmosphere. Foi um grande empreendimento da IGECO. Projeto seu, né, também. Eu fiz junto com 2 arquitetos amigos meus, o Jacques e o Werner. Nós fomos 3 nesse empreendimento. Nós temos em execução Quinta do São José do Rio Negro. Isso aí eu acho que é o menor lote, tem 1.500 metros quadrados, um empreendimento maravilhoso, assim, sabe? É numa escala que Manaus ainda não tinha. 3 grandes clubes. Tive a oportunidade de estar lá com o André, agora, semana passada, cara, muito legal. Já conhecia o projeto, ainda de projeto mesmo, não existia nada. Já tinham me apresentado, ele e o pai dele. E semana passada eu tive a oportunidade de estar lá. Muito bom, cara. Parabéns aí, André. O Batista Tapi é aquele sonhador que realiza. Então, isso que é de tirar o chapéu para ele. Então, Quinta está sendo realmente um sonho. Você executou ali com excelência, Paulo. Não, estamos trabalhando juntos até hoje. Nós estamos com outro empreendimento agora que vai ser lançado por um cliente amigo, né? Então, é um empreendimento muito voltado nessa linha que eu te falei, de um longo bate-papo, descobrir oportunidades, né? Então, terrenos onde não tem muita visibilidade, que as grandes incorporadoras não dão muita importância, porque às vezes é um empreendimento relativamente pequeno, mas que você pode despontar ali como um pequeno pingente, uma joiazinha ali escondida, que às vezes é o que todo mundo quer, um terreno bem posicionado, mais discreto, numa posição com mais privacidade. Então a gente está com um empreendimento agora que é o Leblon, vai ser ali no Adrianópolis. Um empreendimento de 80 metros quadrados, mas muito descolado, muito charmoso, cheio de requinte. Está ali na área do Adrianópolis, né? A gente está levando uma ideia, uma essência do que a gente trata em residências, sabe? Nas casas, a gente está levando para esse empreendimento vertical. Que na verdade a gente trata como um prédio, né? Várias unidades. Não, a gente está tentando levar uma leitura mais agradável, texturas diferentes, a pedra, a madeira, a interação entre o passeio público ali, a calçada, e a relação, não é aquele prédio, você tem a calçada, você tem uma vegetação, você já tem a cerca dividindo o empreendimento. Não, você tem uma interação, parece que ele não é fechado, parece que ele se compõe com o cenário ali do conjunto. E outro trabalho assim que é sempre para a gente, que tem sido uma demanda muito grande, que é uma residência, desenvolver projetos de casas residenciais, unifamiliares no caso, tem sido um exercício muito agradável. Primeiro que você faz muitas amizades, né? A gente exercita muita coisa ali. Tem muitas soluções que a gente usa numa casa que a gente leva para um prédio, né? A gente trabalha em escalas diferentes. Então, e é uma responsabilidade muito grande, porque você pega cliente que tem uma noção muito boa da minha área, mas tem outros que estão ali para confiar inteiramente em você, né? Então você tem uma responsabilidade muito grande, eles querem confiar no que você está dizendo.
Você chega num momento que você já não simplesmente vai fazer um projeto. Você está ali para orientá-lo para o melhor caminho, né? O que ele pretende, o que ele quer. Às vezes, a falta de conhecimento leva uma família, um cliente, para um caminho todo errado, ele vai sangrando até o final da obra, e isso se ele consegue chegar no final da obra. Então, aquela coisa que era para ser um prazer, aquele momento de curtir o desenvolvimento de um projeto, de uma obra, era para ser algo interessante, não, vai virando um sofrimento, uma angústia, vai comprometendo o orçamento familiar. Então, residência para mim tem sido um dos trabalhos assim, mais gostosos de se fazer, entendeu? Você cria empatia, você cria amizades. Então, eu tenho aproveitado muito e eu acho que cada trabalho tem sido dessa forma. E Paulo, tem um ponto interessante, né, que é a questão do projeto, né? Ou seja, você desenvolve isso, né? Você desenha ali um sonho, como a gente estava falando, você desenha ali um ambiente que a família vai passar para o resto da vida e às vezes muita gente acha caro. Uhum. Eu vou falar por mim, né? Eu contratei um arquiteto, vi vários preços e tal, resolvi contratar um de baixo custo. E chegou no final, falei, me arrependi, poderia ter feito diferente, poderia ter feito de outra forma, né? Eu acho que isso é muito comum, né, Paulo, que você acabou de falar aqui, né, cara? Acontece, assim, eu procuro conversar muito, porque principalmente com o cliente que não tem total conhecimento, para ele entender o valor que eu cobro, qualquer outro grande profissional, bom profissional cobre, ele tem que entender o que eu faço, de que maneira eu faço e o que eu vou entregar. Então, ele só vai pagar se ele entender, porque senão ele vai identificar meu trabalho como um planta baixa, corte fachada. Ele é um desenho pronto no papel. Não, aquilo é uma ideia. Aquilo é um resultado. Aquilo é um resultado de sonhos ali, de intenções que vão se materializar. Eu brinco dizendo, a gente só conserta um projeto, uma obra depois de pronta, com 30 kg de dinamite. Né? Você tem que implodir. Então você também tem uma responsabilidade de tomar um cuidado com o que você está propondo, entregando e sabendo que ele vai botar aquilo de pé. E é caro, né? Não, o valor é alto. Prejuízo, né? Eu digo, caro, é você fazer errado. Depois. Exatamente, isso aí. O valor, você tem que tomar cuidado para não confundir o caro com alto, né? A gente sabe, construção civil tem o seu valor, né? Aumentou um pouco depois da pandemia, né? Teve materiais e preços assim que chegaram em patamares assim que a gente não imaginava. Mas enfim, mas assim, isso acontece, isso é normal, vai continuar sempre acontecendo, né? As pessoas começam errando para ela começar a entender esse segmento de arquitetura e construção civil. Faz parte, né? Tem que errar para fazer. A questão é o seguinte: às vezes é um cliente de uma obra só. Ele percebeu que errou, ele não conseguiu ter exatamente o que ele imaginava na segunda obra, mas é que ele acabou. Mas existe muita gente assim que vai lá, vivenciou, vendeu, está querendo vender tudo, né? Vai vender, vai começar a fazer com mais tranquilidade, entendendo o que quer, o que precisa. O mais importante é isso, eu sempre digo, casais jovens, principalmente, eles tendem a fazer as obras de uma escala muito maior, mais do que precisa. Porque eles acham assim que, às vezes, eu vou receber amigos, eu vou fazer uma festa, e isso acontece durante o ano de maneira muito esporádica, entendeu? É muito eventual. Então você tem que fazer a casa para o teu dia a dia, para a tua família. Esses outros espaços, tudo se adapta, né? Então, eu acho que tem que ser muito bem pensado, muito conversado. Mais uma vez, aquilo, a gente resolve um bom projeto num longo e bom bate-papo. Papel Legal. E Paulo, por exemplo, você entrou no mercado, você montou um negócio, então você não é mais só arquiteto. Você virou empresário, você tem uma equipe, você tem que fazer gestão de pessoas, você tem que liderar, você tem que tocar ali aquele negócio como um todo, né? Quais os desafios assim que tu encontrou para aprender a lidar com pessoas, a fazer gestão efetivamente do teu negócio, né, como um todo? Eu acho que cada um tem a sua forma. Eu acho que para isso não existe receita, né? Cada um tem uma maneira de se lidar com a sua equipe, a tua postura dentro do escritório. O meu segmento é um segmento de muita pressão também. Aquilo que eu falei, a ideia é sempre que a gente vá além das expectativas do cliente. Só assim a gente faz ele voltar. É uma coisa que eu sempre digo. Conquistar o primeiro cliente é muito fácil. Meia dúzia de palavras-chave,
que encante o cliente, ele já assina um contrato contigo. O segundo, aí que é o teu ganho, porque ele já conhece a tua postura, a tua forma de trabalhar, a importância que você teve para ele com tudo que ele pretendia e você entregou. O segundo é sempre o segredo. Quando o cliente volta pela segunda vez, aí eu sinto, poxa, acertamos. Mas a pergunta... Da gestão do teu negócio. Sim, lá dentro do escritório. Eu procuro, assim, apesar de ser muita pressão, a gente tem prazo, a gente tem entregas, eu procuro deixar sempre um ambiente muito mais tranquilo. Eu procuro ser mais espontâneo, né? Eu me isolo também, eu tenho meus momentos, né? Eu também gosto de uma sala dessa aqui, fechada, né? Resolvendo as minhas coisas sem que ninguém fale comigo. Eu acho que isso todo mundo tem, né? Eu procuro ser proativo sempre. Eu acho que muitos dependem de mim e eu dependo de muitos, né? Então, eu tenho que tentar sempre criar uma atmosfera agradável. E eu acho que eu consigo fazer de uma maneira bacana. Hoje eu tenho uma equipe assim que é maravilhosa e praticamente compostas todas por mulheres, né? Por coincidência, a minha sócia é minha esposa, Manuela Lindenberg. Então, a gente tem uma empatia bacana de continuidade de projeto. Então, Dan, eu acho que nesse sentido assim, eu acho que eu administro bacana. Quero falar de um assunto aqui que geralmente as pessoas não falam, que é, por exemplo, prejuízo em projetos, né? Eu acho que, por exemplo, em projetos. Se você errou o projeto, deu um prejuízo grande. E, cara, eu penso assim, mudou a coluna X pela Y, o negócio desandou total, né, cara? Isso acontece com frequência? Isso não é projeto, já é obra. Se é para mudar a posição de coluna, isso é obra. Perfeito. A gente resolve a coluna em projetos. Perfeito. Né? É isso que eu digo. Tem que ser tudo muito bem conversado. Se o cliente entrou na obra e ele tem muitas dúvidas e não era aquilo que ele queria, é porque a conversa não foi muito aprofundada. Eu tenho que entender teus hábitos, teus hobbies. Por exemplo, Deana, eu entro na minha casa, eu gosto de ficar na cozinha, como alguma coisa, ligo a minha TV, olho o celular, eu saio de lá, eu vou para o meu escritório, lá eu assisto um episódio de uma série, vou para minha sala, eu curto essa minha área social de casa. Minha esposa também. Eu subo para dormir, entendeu? Então, para mim, o quarto não precisa ser nada enorme. Para mim, como eu sempre digo, é um dormitório, né? Então, a casa, para mim, tem esse ambiente, essa sequência, né? Então, é isso que eu digo. O que é importante para ti quando você chega em casa? Como você usa a tua casa? Todas as casas são iguais. Sim. A minha casa é igual a tua. Tem 3 suítes, 4 suítes, tem 2, 3 carros cobertos. Estudar, jantar, cozinha, serviço, meu gourmet, minha varanda, minha piscina, todas são iguais. O que muda uma casa completamente da outra é a forma que tu usa e a forma que eu uso. Tu vai dizer para mim, não, Paulo, eu gosto de assistir televisão no quarto, eu não saio do quarto nem para comer. Então tu vai fazer um quarto de 100, 120 metros quadrados, tu não recebe ninguém, tu gosta de ficar sozinho, entendeu? Então a casa muda de acordo com a sua forma de usar, por isso que eu aconselho. Quer fazer sua casa? Faça para você. Não pensa, lógico, tem as questões de mercado, patrimonial e tudo. Mas primeiro faça pensando em você, porque se você fizer algo pensando, se um dia você vier a vender e esse dia não acontecer, entendeu? Você pode ficar frustrado. Posso me alongar? Claro, fica à vontade, porque tu tá falando, eu tô viajando aqui. Parece que tu tá dizendo para mim, pô. A pandemia, eu acho que virou a chave de muita gente. Né? E eu acho que, para mim, foram 2 aspectos. Uma é que as pessoas, eu acho que elas sentiram que não tinham tudo que elas precisavam para, num momento desse, pode ser que nunca mais aconteça. Quem sabe? Isolado em casa, poxa, eu não tenho o que eu preciso para... Cara, eu estou aqui, angústia, solidão, sei lá, ostracismo total. E outra que eles perceberam que a vida pode acabar muito rápido. Então, as pessoas falam, eu tenho que fazer, eu trabalho, eu conquisto, eu guardo, eu invisto, né? Eu penso no meu patrimônio, eu guardo ele pensando para os meus filhos, mas eu posso ir embora a qualquer momento. Eu não, eu quero curtir, eu quero aproveitar um pouco mais, né? Eu quero usufruir do que eu conquistei. Eu acho que teus filhos têm que conquistar o que eles quiserem, com o esforço deles, se você vier deixar alguma coisa ou não. Mas eu tenho que usufruir do que eu produzi, entendeu? Eu acho que isso, a pandemia deu um recado muito forte. E eu tenho sentido isso. E mais do que nunca, a nossa responsabilidade aumentou em orientar, em ajudar, em dar informações. Você realmente precisa disso?
E olha que eu vivo de projeto, eu faço reformas, eu faço um projeto zero, eu faço sítios. Teve um amigo meu, ele cliente nosso há muitos anos, e isso eu posso dizer que é cliente mesmo, porque ele faz um projeto com a gente há 15 anos, eu acho. Ele já mora num belo apartamento, nós reformamos o sítio dele já durante alguns anos, ele queria comprar uma casa maravilhosa. Eu falei, só tá meio que... tu já tem um sítio, tu vai ter uma casa, eu acho que tu vai ter começar a ter espaços que tu já tem no sítio, que tu vai ter na tua casa, e o que vai acontecer? Vai chegar um final de semana, não, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Deixar meu sítio lá, no outro final de semana eu vou. Já mora num belo apartamento, sabe o que vai acontecer? Vai passar segunda, terça, quarta, vai chegar na quinta, vamos embora pro sítio. É um refúgio, é uma fuga, é um ambiente diferente, é outra sensação, entendeu? Ele falou, pô, Paulo tem razão. Olha só. Eu vou fazer meu sítio competir com uma casa. Essa é a diferença do bom profissional. Tu tem que desapegar, entendeu? Sim. Porque eu não quero que ele faça um projeto comigo. Eu quero que ele, sempre que ele realmente precisar, ele me procure. Né? Então você tem que ter esse desapego. Ele tem que sentir confiança que você está dando para ele um caminho. A decisão é dele. Sim. Quem bate o martelo é ele. Sim. Você só está ali para ajudar. Eu já ouvi várias vezes, Paulo, eu te entendo, concordo contigo, é um ponto de vista, mas eu queria desse jeito, não tem problema, eu fiz a minha parte. É você que decide, entendeu? E isso, Paulo, também assim, é a diferença também, eu acho que na maioria das áreas, né? Porque, por exemplo, quando o investidor chega aqui, a primeira coisa que a gente faz é entender a vida dele, entendeu? O momento que ele vive, o raio-x. Poxa, hoje eu estou assim, beleza, vamos alinhar as expectativas. Como é que você quer estar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos? Enfim, vai depender de caso a caso, né? Mas é exatamente fazer o que os médicos chamam de anamnese, né? É entender como ele está hoje e a gente projetar isso, alinhar essas expectativas e, obviamente, orientar da forma que a gente acha que tem que ser feito. Mas a decisão final sempre é do cliente, sempre é do investidor. Ele sabe o risco que ele está correndo, né? Eu digo que skin the game, né? Quando você bota o seu e vive aquilo, que é o que a gente fez. Então, muito do que a gente passa hoje, eu já fiz na prática, né? Estou no mercado há 15 anos, né? Já fiz todo tipo de operação, todo tipo de investimento, já perdi tudo com opção de OGX. E tu começou nesse ramo financeiro que há 45 quilos atrás? Não foi isso? Mais 45 quilos atrás. A mais, né? Na verdade foi o contrário. Eu comecei assim, fui aqui e voltei, né? O gráfico caiu, né? Agora deu uma levantada de novo, mas a gente está ajustando aí, né? E cara, a gente leva exatamente essa experiência, né? De trazer ali, poxa, para a meta, para os objetivos e para os sonhos que ele tem junto com a família dele, né? Então, assim, acho que não é só de números. Sim. Né? Não é só, vou investir aqui e ganhar tal, meu risco é esse. É exatamente alinhar junto com as expectativas. E essa é a diferença, eu acho que é do bom profissional. Porque, como a gente fala, que o cara está querendo vender, está querendo fazer negócio de qualquer jeito, iria ter enfiado ou vendido, sei lá, um produto, alguma coisa assim. Né? E você chegou lá, deu na verdade uma consultoria, uma mentoria, enfim, colocando ali a sua visão, a sua opinião. Né? Essa é a diferença aí de contratar um bom profissional. Né? Eu gosto muito de falar da minha área, assim, e na verdade, o que eu acho que eu estou falando não é muito diferente do que muita gente ou já fez, ou faz, ou age dessa forma, ou já sabia, né? Mas são pontos de vista, né? Como cada profissional age. Eu tenho muitos amigos que fazem exatamente dessa forma. Logicamente, cada um tem um formato de agir, de conduzir, né? E esse é o meu, né? Então, o que eu posso fazer e o melhor que eu posso contribuir é dessa forma. Perfeito. E Paulo, o teu escritório tem aí as redes sociais, o Instagram, compartilha aqui com a gente. Não, Desculpa, fala. Não, eu digo que, por exemplo, a gente está aqui nesse bate-papo, mas isso aqui é para o mundo inteiro, né, cara? A partir do momento que hoje a gente bota na rede, bota na internet, né, tem aí a facilidade disso se estender para todo mundo. Tem que botar umas hashtags em inglês também, né, para ver se não... Exatamente, dá uma impulsionada, né? E qual é o teu Instagram? Como é que eu faço para te achar, para conversar com o Paulo? É claro que com a sua hora
realmente é valiosa. Então, como é que a gente faz para conversar? A minha hora é exatamente dedicada ao cliente, tá? E você pode ser ele, né? Poderia ter sido, mas eu acho que ainda vai ser. Vamos lá, ainda vai ser. vai. Na verdade, a ferramenta principal hoje é basicamente o Instagram, né? Legal. Então, é a Lindenberg Arquitetura, eu sempre digo Lindenberg com N de navio e G mudo no final. Lindenberg Arquitetura. Ali a gente posiciona ali alguns trabalhos que a gente vem fazendo, não são todos, são alguns que nós temos liberdade para postá-los, né? Alguns que a gente está desenvolvendo e está dando um resultado muito bacana. Então, nosso escritório, lógico, é em Manaus, né? Nosso escritório ali no Beiralves. Então, o Facebook é do mesmo nome, a gente tem um Facebook com o mesmo nome, e estamos só renovando a página, já para ter uma assistência um pouco maior. Vai estar aí passando, inclusive, aqui o link aqui embaixo com a logozinha do Instagram. Com o Instagram e o @Lindenberg Arquitetura. Para você ir lá, curtir, compartilhar. Você que gosta de sofisticação, que gosta de bons projetos e apreciar. Eu sempre estou lá dando uma olhada. E sofisticação, Deana, aquilo que eu te falei, sofisticação é um projeto bem resolvido, não é luxo. Luxo todo mundo pode ter, basta comprar, com dinheiro, lógico. Mas sofisticação é bons projetos, porque a arquitetura ela pode te proporcionar isso, entendeu? Integração com o espaço, com um belo paisagismo, uma composição de materiais com um custo relativamente baixo, mas com bom gosto, com um conjunto de informações que visualmente se torne algo agradável, entendeu? Isso é sofisticação, né? Legal, Paulo. E, gente, agora vai começar o nosso podcast. Eu vou trazer um assunto aqui agora para o meu lado, que é onde a gente domina, Paulo, os investimentos. Sim, eu pensei que tu ia fazer um Pix primeiro para depois te dar as informações. Vamos lá, cara. Você aí, a gente já tá junto aí nesse mercado de investimento. Eu nem sei quanto tempo já, Paulo. Quantos anos? Aqui é 6. 6, né? 6, vai fazer 7. Achei que fosse até mais, pra te falar, velho. Vai fazer 7. Mas enfim, trabalhando junto aí no mundo dos investimentos, no mercado financeiro, né? E, queria entender como começou o teu interesse, como você começou a gostar, já tinha essa educação financeira? Não, você vai aprendendo olhando, vendo e conversando, né? Então, isso está começando cada vez mais cedo. Eu te falei, meu filho com 15 anos investia na bolsa, né? Então ele tem esse interesse, né? Ele gosta. Filho, possivelmente você deve ter passado também. Ele pode ter ouvido alguma coisa. Ele também tem amigos que gostam também, né? Mas, por exemplo, o que me atentou, Diana, porque a gente como prestador de serviço, isso é uma deficiência também, né? Quem consegue unir os dois, parabéns. Mas a gente fica tão focado em gerar resultado para cliente que a gente às vezes esquece o que a gente tem que guardar e gerar de riqueza para a gente. Não é riqueza de valor financeiro, né? É de riqueza de saúde, riqueza do bem-estar e tudo mais. E aí você vai ficando angustiado com a vida porque você só está pensando no resultado que você quer gerar para o teu cliente. Isso justo, bacana. Mas, por exemplo, foi numa primeira reportagem, eu acho que eu conversei contigo, eu tinha uma previdência num banco, como o Paulo Guedes diz, num dos 5 bancos, né? Eu tinha uma previdência ali. E eu fui ler que a rentabilidade dela era muito baixa a longo prazo. E eu fui vendo ali estatísticas que, em períodos assim, se eu continuasse aportando mensalmente aquele valor, em 8 ou 10 anos, comparado com uma boa aplicação de previdência, e todo mundo dizia que previdência era investimento de velho, não era investimento de velho. Mas a gente começa a entender que previdência é um tipo de investimento, né? Não é aquele investimento pensando na velhice. E comparado com bons investimentos de previdência, eu vi que assim, em 8, 10 anos você perdia um apartamento, né? E isso, Paulo, é interessante porque isso foi muito difundido pelos grandes bancos, que você falou, pelos gerentes de bancos. O próprio banco cobrava isso. Metas, né? Ou seja, o gerente está ali para ele bater metas, vender e bater aquelas metas, e na maioria das vezes ia acontecendo exatamente isso. Iam enfiando isso dentro do mercado, as pessoas... Resultado para o banco e para ti. Exatamente. E um ponto a mais, um custo de contratação muito alto. Então, assim, isso é até uma dica que eu dou para quem está assistindo a gente, que é, se você hoje tem um plano de previdência, avalie qual a taxa de administração que está sendo cobrada nesse plano de previdência, a taxa de adesão, a taxa de
Tem a taxa de administração e tem a taxa de... Eu não estou lembrado exatamente o nome técnico agora, mas é uma taxa que você paga todo mês, que o banco ele tira da tua previdência, que não é taxa de nada, porque a taxa de administração é o trabalho do gestor. Ou seja, você está pagando para o gestor do fundo de previdência fazer a administração daquele recurso. Taxa de carregamento. Isso. Se você está pagando taxa de carregamento, fuja dessa aplicação, porque a taxa de carregamento é exatamente isso, é um lucro que o banco pega, tira, desconta da tua previdência e é um lucro dele, não serve teoricamente para nada. E acaba, Paulo, que chega nesse momento que você falou. Você vê que tu guardou um monte de dinheiro, juntou um bocado e o banco ficou com uma parte do teu dinheiro, né? Então, possivelmente, a gente deve ter identificado... Não só isso, eu acho que hoje a gente tem que pensar tudo a longo prazo, né? E você perceber que num período de 10, 15 anos, não, mantendo aquele mesmo valor que você tinha no início, poderia te dar um resultado, juros sobre juros, um juros composto muito maior, isso aí é frustrante, porque tu trabalha para guardar aquilo ali, né? Pouco ou muito, você trabalha muito. O trabalho nunca é pouco, né? Exato. O trabalho é sempre muito, mas o resultado que você quer que aconteça, tu nem sempre. Aí parece que a gente não tem direito a ter boas informações, sabe? Isso é restrito a um pequeno grupo. E eu acho que esses bancos que começaram a surgir, né? Eu acho que só abriu o mercado para muita gente. Eu acho que tu deve ter percentuais de quantos brasileiros começam a investir no mercado financeiro, saindo da poupança ou de outros investimentos básicos aí que a gente tem, deve ter um percentual enorme. Sem dúvida. Hoje, como você falou, Paulo, a educação financeira ela já está começando com os jovens, né? Então, inclusive até crianças, né? Jovens crianças, né? Eu tive na primeira temporada do Deno Talks Podcast, a Malu, né? Malu Finanças, é uma menina de 12 anos de idade que já fala de educação financeira, tem livro escrito, na verdade, sobre finanças para crianças. Então, assim, tem pessoas começando a levar cada vez mais esse conteúdo para as crianças, né? Levando a educação financeira dentro das escolas, né? E isso vai impactando cada vez mais a gente também. Você teve, por exemplo, nesse momento que a gente começou, Paulo, o nosso escritório lá em 2009, 2010, a gente tinha 500 mil CPFs só cadastrados na bolsa. Hoje já são mais de 3 milhões. Ainda assim, ainda é pouco. Ou seja, porque houve o crescimento, óbvio, né? 6 vezes mais aí, mas a gente ainda está vendo que ainda precisa fomentar, ainda precisa disseminar cada vez mais o conteúdo da educação financeira. Muitos pensam que é risco. Esse é o problema. Exato. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, que a volatilidade vai consumir ele. A pessoa está acostumada a ter aquela garantia. Todo mês tem aquela rentabilidade caindo. Mas ele não faz nenhum comparativo com o Selic, não faz com o CDI, não faz com inflação, não faz nenhum comparativo. E às vezes está acompanhando aquele valor, né? Então, isso é uma pena. E Paulo, legal tu ter acordado para isso, começado, né? Ia fazer tarde, isso. Infelizmente, tarde. Mas é antes tarde do que nunca, né, meu amigo? Porque eu sempre falo que a melhor hora para começar foi ontem, a segunda é hoje. Então, assim, fiz isso antes, vou fazer isso daqui para frente. E é óbvio que tempo é tudo. E quando a gente fala no mercado financeiro, a gente leva em consideração 3 coisas. A primeira delas é exatamente a liquidez, ou seja, o quanto você quer transformar aquele recurso em investimentos de zero e resgate imediato. A liquidez daquele O ideal seria 15% ao ano com D0, né? Sem oscilação, sem volatilidade. Todo mundo quer, né? O cara poder aquele investimento de liquidez alta, de rendimento, né? Alto, né? E com baixo risco. Ou sem. E com baixo risco. Falei, pô, aí também não dá. E o segundo ponto é exatamente esse, né? É o retorno, né? O quanto que isso vai me dar? Então, qual é o retorno que eu vou ter nesse investimento? Né? E o prazo. Então, óbvio, se eu abro mão de prazo e abro mão de risco, é claro que você pode ter uma rentabilidade maior. Agora, quero menos risco e menos prazo, liquidez imediata, é óbvio que o retorno vai ser menor. Né? Mas hoje, Paulo, a gente vê exatamente essa adesão. E você é um cara que, poxa, que a gente tem um relacionamento aí no dia a dia, que também já entrou no mercado de renda variável, já conhece, né? Tem um perfil, né? Ou seja, já viveu aí esses cenários de mercado, né? Inclusive passou pelo momento de pandemia também, né? Nossa,
Como é que foi isso aí, cara, pra ti, assim? Ah, é sofrível, mas não foi só para mim. A melhor Sim. sensação é que eu não estava no barco sozinho, né? Todos passaram por isso, infelizmente, lógico. Mas é como a gente conversou, no mercado de renda variável, você está casado, né? Um amigo meu um dia desse falou, não, porque eu perdi tanto na bolsa. Tu vendeu? Não, então tu não perdeu, né? Então tu não perdeu ainda, né? Agora você vai ter que esperar 1, 2, 3 anos para recuperar, é outra história, né? E na disciplina financeira, você ramifica, né? É o que a gente tem feito muito, né? A gente ramifica. Então, diversificar. A gente vai para um segmento com mais volatilidade, com um pouco mais de risco, é o que a gente tem feito hoje, né? Vai para algumas coisas mais seguras e vai levando. E vai experimentando, e depois pode chegar num momento que você diga, não, é basicamente isso que eu quero, não quero mais ter dor de cabeça. E diversificação é tudo, né, Paulo? Você ter uma boa diversificação, você entender que você tem que adequar a sua carteira de investimento de acordo com os cenários do mercado, porque o que a gente falava há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, é outra realidade hoje. E hoje eu digo que o pior investimento que você fizer dentro do mercado financeiro, você vai ter rentabilidade de 1% ao mês. 1% ao mês, o pior investimento que você for fazer. Então, tem muitas Pena que não é oportunidades. líquido, né? Aí tem exatamente essa questão, né? Cara, mas já me avisaram que a gente está chegando ao fim, né, desse bate-papo. Eu quero agradecer, meu irmão, a tua presença aqui no The Talks Podcast. E Paulo, é uma pergunta que eu faço aí para a turma que vem aqui, é que, como eu disse ainda agora, né, isso aqui é um negócio que vai para o mundo inteiro, ou seja, a nossa mensagem aqui alcança o mundo todo. E se você pudesse deixar uma mensagem aí, o que você diria, o que você gostaria, uma frase, enfim, que o mundo inteiro vai te ouvir, o que seria? Foi uma das coisas que a gente mais ouviu nesses últimos 2 anos, principalmente, bicho. Para mim, eu trabalho e vivo em função da minha família, entendeu? Então é o que me sustenta. É engraçado, quando eu era mais novo, meu sonho era ser pai, né? E eu fui, graças a Deus. Tenho 3 filhos, que, meu Deus do céu. E eu e minha esposa, assim, a gente vive por eles, a gente trabalha por eles, né? Tudo que nós fazemos, a gente produz, desenvolve e realiza por eles. Agora, no Carnaval, as passagens ali, astronômicas. Minha família do Rio vai estar aqui, uma filha já vinha, a passagem ficou cara demais. Eu falei, cara, não tem preço, vai estar todo mundo aqui, ele tem que estar também. Então, vamos todo mundo se reunir. Então, o que me motiva é a minha família. E eu acho que isso para a grande maioria, porque são as pessoas que torcem por nós, que estão ali perto da gente, são as pessoas que te recebem em casa, entendeu? Então, para mim, é o que me move. É a minha família, meus parentes mais próximos, meu sogro e minha sogra, minha mãe, pelo amor de Deus, é isso. Que legal, meu irmão. Gente, essa foi uma conversa que eu fiz aqui com o Paulo Lindenberg, arquiteto, fundador e CEO da Lindenberg Arquitetura. Esse episódio foi produzido por Tamires Clé, apresentado por mim, Deana Taide, com apoio técnico aqui de Américo Viana e Alex Gomes. E vem comigo descomplicar o mundo das finanças. Vou estar sempre por aqui postando conteúdo, então não esquece de curtir, compartilhar e comentar para você sobre esse assunto e outros no canal The Talks aqui que a gente já fez dos episódios anteriores. Paulo, valeu mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos fazer o próximo. Valeu.